Queridos, eu gosto dessa nossa Bíblia que nós usamos, porque ela, apesar de ser um pouquinho diferente das outras versões, se você está acompanhando esse culto da sua casa e você tem uma Bíblia Almeida atualizada, Almeida corrigida e fiel, Almeida revista e corrigida, alguma Bíblia mais comum, o mandamento, ele só tem duas palavras, né? Não adulterarás. A Bíblia que a gente está usando aqui, essa King James clássica, ela acrescenta: não cometerás adultério. E é justamente assim que está no hebraico, na língua original. A ideia é não cometer adultério. E este mandamento, queridos, ele fala do quão sagrado é o casamento. A mensagem de hoje, ela vai começar falando de casamento, tá? De casamento, porém, dentro da mensagem de hoje, dentro desse mandamento, principalmente com o que Jesus vai falar deste mandamento, ele deixa de ser exclusivo para um casal ou para um casado e se estende para todos os seres humanos, para todas as pessoas, não apenas as que estão casadas. Então eu estou dizendo isso porque conforme a gente vai falando aqui de casamento, alguém pode pensar: eu não sou casado, logo eu não tenho como adulterar, eu não tenho como trair. Logo, esta palavra não é para mim. Não, essa palavra é para todos. Primeiro porque a palavra de Deus, e ainda que falasse apenas de casamento, ainda assim serviria para aquele que não é casado. Mas você vai ver ao longo da mensagem que vai abrir para todos os tipos de pessoas. Mas o fato é, repetindo aqui, que esse mandamento fala da santidade do casamento. Enquanto que o mandamento da semana passada, não matarás, falava da santidade da vida. Então eu quero começar dizendo o seguinte: o não matarás, sexto mandamento, semana passada, nos revelou que a vida é sagrada. Por isso ninguém tem o direito de tirar uma vida. O mandamento de hoje, o sétimo mandamento, não cometerás adultério, nos mostra que o casamento é sagrado. Tá bom? Isso é importante os irmãos entenderem. E esse mandamento, fazendo aqui uma breve introdução, ele nos fala primeiro de contentamento. A importância do marido ou da esposa estar contente, satisfeito com o seu cônjuge. Porque quando há um contentamento, não há o porquê da pessoa buscar um relacionamento extraconjugal. Esse mandamento nos mostra que devemos estar contentes, satisfeitos com o nosso marido, com a nossa esposa. Esse mandamento também fala de fidelidade. Fidelidade, o dever do homem ser fiel à sua esposa, o dever da mulher ser fiel ao seu marido. Fidelidade, esse mandamento fala de fidelidade. E esse mandamento também, ele fala de amor ao próximo. Por quê? Porque quando você comete um adultério, você está faltando com amor para com o seu próximo. Primeiramente, com o mais próximo da história, que é o marido ou a esposa. Mas não apenas com este próximo. Se o adultério acontece entre duas pessoas que são casadas, então, além de faltar com amor para com o cônjuge, está faltando com amor para com... Vai ficar estranho agora, mas vocês vão entender. Com o cônjuge do cônjuge. Tipo, com o marido da mulher, com a mulher do marido. Além do que, se tem filhos, é uma falta de amor para com os filhos. É uma falta de amor para com
os pais do cônjuge. É uma falta de amor para com as pessoas, do modo geral. Então esse mandamento, não adulterarás, não cometerás adultério, também fala de amor ao próximo. Queridos, eu quero dar um exemplo aqui de adultério, dois. Um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. O do Antigo Testamento, que eu escolhi, é o mais conhecido, de Davi. O homem que leva o título de homem segundo o coração de Deus, Davi, ele cometeu adultério. Você sabe que os reis naquela época, eles tinham as suas concubinas. Ele tinha a sua mulher, mas ele tinha as suas concubinas. Então veja só, Davi, não satisfeito com a mulher que tinha e com as concubinas que o serviam, ele colocou o olho em uma senhora chamada Batseba. Esta senhora chamada Batseba, ela tinha um marido chamado Urias, um marido que era um servo muito fiel a Davi. E a história está lá em 2 Samuel, capítulo 11, 12. No capítulo 11, o pecado. No capítulo 12, as consequências do pecado. Mas os irmãos devem conhecer a história. Davi estava no palácio. Ele não foi à guerra junto com o seu exército. Ele ficou no palácio. E ele olhou, né, pela janela, enfim. E viu do outro lado uma mulher se banhando, e ele bateu o olho, o coração dele desejou aquela mulher, só que não parou no coração, ele não freou, ele mandou chamar um dos seus servos e perguntou, quem é aquela mulher? Olha agora, a resposta foi assim, é Betseba, presta atenção, mulher de Urias. Então, naquele momento, Davi descobre que aquela mulher tinha um marido. E que esse marido era um dos servos dele. Imediatamente, Davi tomou consciência de que não deveria ter contato com ela. Por quê? Porque ela era uma mulher casada. Ao se envolver com ela, ele estaria quebrando o 7º mandamento que ele conhecia muito bem, não cometerás adultério. Mas ele ignorou, mandou chamar, se deitou com ela, a mulher engravidou, ele ficou desesperado, mandou chamar o marido dela, Urias, de volta para casa, e falou para o Urias assim, olha Urias, faz tempo que você não vê sua mulher, né? Vai lá, fica com ela. Qual que era a ideia do Davi? Ela está grávida. Se ele for lá e tiver relação com ela, o filho vai nascer e todo mundo vai pensar que é dele. Só que o Urias falou, não vou. Eu quero ficar com o rei. Eu quero servir o rei. Eu quero estar aqui com o Senhor. E não foi de jeito nenhum. O que o Davi fez? Chama o comandante do exército e fala, olha, está tendo a guerra aí, o Urias, apontou o Urias, deve ficar na frente de batalha, porque aqueles que iam na frente eram os primeiros a morrer. Então Urias deve ir na frente. Já fez isso, encomendando a morte do Urias. Então, só nesta história do capítulo 11, do 2 Samuel 11, a gente vê o Davi quebrando o 6º mandamento, que é o homicídio. Ah, pastor, ele não matou. Sim, ele matou. Ele pode não ter matado com as próprias mãos, mas ele encomendou a morte. Mas o principal, que é o ponto da mensagem de hoje, ele cometeu o adultério. E aí, irmãos, o marido morreu, ele vai lá e casa com a Batseba. E o menino nasce, a criança nasce, e o Davi pensa, estou bem, ninguém viu, não há problema, vou seguir minha vida.
Só que aí Deus envia o profeta Natan, aqui já é o capítulo 12 de 2 Samuel, conta lá uma parábola, uma história de um homem que tinha vários animais e tal, e aí ele pegou o animal do outro homem, que só tinha um, contou toda a história, e o Natan fala, o que tem que fazer com esse homem? E Davi fala, mata ele. Mata ele. Aí o Natan fala, pois é, este homem é você, Davi. Deus viu o que você fez. E é interessante que quando Deus, através do profeta Natan, vai apontar o erro do Davi, Deus deixa claro por 2 vezes, você tomou a mulher de Urias. Você tomou a mulher de Urias. Quer dizer, o pecado do adultério, ele é muito caro, ele é algo muito sério, que teve para Davi sérias consequências. Primeiro que a criança morreu. O menino morreu. Davi orou, Davi jejuou, o menino morreu. E segundo que nasceu como fruto daquele pecado uma divisão na casa de Davi, aonde o Davi ele passa por uma conspiração do próprio filho para tomar o reinado dele. E como se não bastasse, da forma que Deus havia dito, o filho dele pegou as mulheres dele e teve relação com as mulheres ao meio-dia, aos olhos de todo mundo, para envergonhar o pai. Então eu estou contando essa história para vocês entenderem a questão da violação que Davi fez com este mandamento. Ele se envolveu com uma mulher que não deveria se envolver. E no Novo Testamento nós temos a história, deixa só eu conferir o capítulo para mim não dar a referência errada. E é esse mesmo, é João 8, a história da mulher adúltera. Não sabemos o nome dela, mas sabemos que ela foi pega no ato, com a mão na botija, como diz o dito popular. Foi pega em flagrante, cometendo adultério. E aqueles que a apanharam estavam já com as pedras nas mãos. Você conhece a história. Deus perdoou ela, né? Jesus falou, vai e não peques mais. Quer dizer, não volte a cometer este adultério. E aqui, irmãos, eu já quero emendar, depois de ter dado esses 2 exemplos de adultério, para dizer a você que o próprio Deus determinou na lei, tanto em Levítico 20, verso 10, quanto em Deuteronômio 22, 22, que aquele que cometesse o adultério deveria ser morto, tanto o homem quanto a mulher. Então aqueles que iriam apedrejar a mulher adúltera, eles não estavam inventando coisas da cabeça deles. A lei ordenava que o adúltero deveria ser morto. Então, como eu disse, essa questão do mandamento que estamos tratando hoje é algo muito sério. A questão do casamento é algo muito sagrado. E esse mandamento nos mostra isso. Só para você entender mais um pouco sobre a seriedade deste pecado, por todo o Novo Testamento, irmãos, nós encontramos textos, e eu vou citar alguns aqui para vocês conferirem em casa, textos que mostram lista de pecados, lista de práticas, das quais, se a pessoa não se arrepender, ela não entra no céu. Então a gente tem, por exemplo, em 1 Coríntios 6, 9, em Gálatas 5, 19 ao 21, que fala das obras da carne, e em Apocalipse nós temos pelo menos 2, Apocalipse 21, 8 e 22, 15. E nessa lista de pecados, adivinha que pecado está lá? O adultério. Percebe? É algo que é tão sério que consta na lista dos pecados dos quais, se a pessoa não se arrepender, ela não poderá entrar
no céu. Mas é importante dizer que por mais que a pessoa se arrependa e Deus a perdoe, o pecado do adultério sempre deixa consequências nesta vida. Tem pecado, irmão, preste atenção, que você pecou, você se arrependeu, Deus te perdoou, você não vai ver muitas consequências aqui. É tipo assim, não... Agora, o adultério não. É um tipo de pecado que vai deixar marcas e vai trazer danos para a sua vida irreparáveis. Por isso que agora eu não vou me lembrar da referência, tal, só vou citar aqui, porque eu não preparei esse texto, mas eu me lembro muito bem. Se não está em Eclesiastes, está em Provérbios. De qualquer forma, foi Salomão que traz esse assunto. Que aquele que comete o adultério está fora de si. Ou em algumas versões é louco. Falta juízo. O que é uma pessoa louca? Uma pessoa que falta juízo. É uma pessoa que não pensa nas consequências. Então, o que comete o adultério, ele não está levando em conta as consequências. Não apenas as consequências eternas, caso ela não se arrependa, mas também as consequências terrenas. Entende a seriedade? Só que agora é que entra, né? Os irmãos que são solteiros. Pastor, não tem muita necessidade dessa palavra para mim. Tem. Sabe por quê? Porque no Novo Testamento tem uma palavra, preste atenção, uma palavra que no grego é porneia. Porneia. No Novo Testamento, traduzido para o português, é imoralidade sexual. Então, esta palavra porneia ou imoralidade sexual, em algumas versões fornicação, é uma palavra que representa todo e qualquer tipo de pecado sexual. Então, o adultério é representado também por essa palavra porneia, imoralidade sexual. Só que aqui que entra um ponto de alerta para os solteiros. Esta palavra porneia, imoralidade sexual, envolve adultério, envolve a relação sexual entre duas pessoas que não são casadas, estão namorados, noivos, pessoas que não namoram, não são noiva, não tem nenhum relacionamento, mas que tem casos por aí, conhece alguém, se envolve e tem uma relação íntima. Tudo isso é porneia, tudo isso é imoralidade sexual, tudo isso é pecado sexual. Alguns já devem ter feito a associação da porneia para pornografia. Porque a palavra pornografia, que é você assistir conteúdo sexual, vem do grego porneia, imoralidade sexual. Então, pornografia. E irmãos, eu vou resumir aqui. A porneia, a imoralidade sexual, este pecado, que inclui o adultério, significa basicamente você ter relação, qualquer tipo de relação sexual fora do casamento. Fora do contexto marido e mulher. A única forma de sexo permitida na Bíblia é no contexto marido e o quê? Mulher. É no contexto conjugal. O que passa disso já é considerado pela Bíblia
porneia, imoralidade sexual, fornicação, prostituição, e aí tem vários adjetivos. Então, por mais que a pessoa não seja casada, ela tem que olhar para esse mandamento, não adulterarás, e associar com qualquer forma de pecado sexual. Deve ser evitado. Lembrando, só para a gente seguir em frente, pecado sexual é qualquer relação sexual fora do contexto. Marido e mulher. Mulher e o seu marido. Tá claro isso, queridos irmãos? É muito importante. Só que assim, se a gente ler só o Êxodo 20, que a gente leu aqui, 14, né, não adulterarás, ou se eu simplesmente tratar do pecado sexual como um ato em si, eu vou estar pregando apenas metade da verdade. Porque Jesus Cristo, ele dá o parecer dele acerca deste mandamento. Como ele fez como a gente viu semana passada. Lembra? Não matarás. Aí vem Jesus. Eu, porém, vos digo, qualquer que odiar o seu irmão, essa sim. Então, alguns dos 10 mandamentos têm o parecer de Jesus que nós devemos levar em conta. É por isso que eu pedi para você abrir lá em Mateus 5. Vamos dar um pulo lá em Mateus 5? E vamos ver do 27 ao 30. Porque o ato em si, né? O ato em si do adultério, o ato em si da porneia, da imoralidade sexual, a gente já viu que é pecado. Só que Jesus, ele aperfeiçoa, por assim dizer, esse mandamento. Verso 27, Mateus 5, verso 27. Dos antigos ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Para aí um pouquinho. Olha aqui, pastor. Você está entendendo do que Jesus está falando, né? De Êxodo 20, 14. Dos antigos ouvistes. Quer dizer, na lei vocês aprenderam: não cometerás adultério, que é o que a gente está falando até aqui. Agora veja o 28. Mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, para cobiçá-la, já cometeu adultério com ela, olha aí, irmãos, no coração. Vamos ver de novo o 28, vamos ler com calma. Mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, para cobiçá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Olhe para cá, queridos. Olha a profundidade disso. Olha a profundidade. Jesus pega o mandamento e deixa claro, vocês ouviram, é isso aí, não adulterarás. O ato em si do adultério ou da porneia é pecado. Mas, Jesus fala, mas eu quero fazer um acréscimo. E ele pode, porque ele é Deus. O único que pôde fazer acréscimo à palavra é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. Então ele fala, eu quero dizer para você o seguinte: ainda que você não traia sua esposa, ainda que você não traia o seu marido, ainda que você não pratique relações sexuais fora do contexto conjugal, literalmente falando, se você olhar para outra pessoa com o desejo de possuir aquela pessoa, você já está cometendo adultério. Aonde, queridos? No coração. Não é muito parecido com o que ele falou sobre o assassinato, sobre o homicídio? Vocês ouviram? Não matarás. Se você odiar, você já está matando alguém dentro do seu
coração. Então Jesus, ele pega esse mandamento e ele aprofunda, e ele traz para o lado interior, e ele traz para o campo das emoções, dos sentimentos. Ele faz o homem olhar para dentro de si. Primeiro ele diz, como a gente viu semana passada, a lei diz matar é pecado. Eu digo, desejar matar é pecado também. A lei diz, não adultere. Eu digo, desejar adulterar já é pecado. E tanto neste do que a gente viu semana passada do homicídio, quanto no que estamos vendo hoje, o Senhor nos revela que Deus considera, irmãos, Deus olha além dessa casca, além dessa matéria, além desse corpo. Ele olha aquilo que ninguém olha, ele vê aquilo que ninguém vê. E a observação que eu quero fazer aqui, irmãos, uma das observações, é que quando Jesus ele faz a gente olhar para o nosso interior, e ele nos diz que nós podemos pecar com o nosso coração, não apenas com as mãos, mas com o nosso coração, Jesus ele está deixando claro que o ser humano, no fundo, por mais correto que seja, ele está perdido. Por isso, irmãos, ouçam, ninguém pode entrar no céu pelo próprio mérito. Porque por mais que você não peque com atos, nós pecamos com sentimentos. Nós pecamos com pensamentos. Para uma pessoa entrar no céu pelo mérito dela, ela teria que ser 100% correta, inclusive naquilo que se passa dentro do coração dela, que só Deus consegue ver. Eu gosto de usar um exemplo, né? Principalmente para aquelas pessoas que se acham santas e dignas do céu. Aquelas pessoas que confiam nas suas obras achando que vão merecer o céu. Eu gosto de dizer assim para elas: se eu pudesse gravar o seu coração, se eu pudesse gravar a sua mente, pegar essa gravação e colocar numa televisão e mostrar para todo mundo, você deixaria? A pessoa se assusta. Você não teria coragem. Nem se... então fazer assim, eu pego a gravação do seu coração e da sua mente e eu boto só lá na sua casa. Não é nem na igreja para os membros verem. É só na sua casa. Você deixaria? Não deixa. Por quê? Porque todo ser humano sabe. No fundo sabe que dentro de si existem coisas assustadoras. Assustadoras. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer isso, fazendo aqui uma citação de Mateus 15, 19, que é do coração do homem que nasce todas as coisas ruins, inclusive o adultério. Então, ouçam, quando Jesus traz essa observação, vocês ouviram que não deve adulterar. Eu, porém, vos digo, se você cobiçar outra pessoa, você já está adulterando com ela no coração? Antes desta palavra ser uma palavra que mostra que devemos vigiar com esse pecado, ou se arrepender desse pecado, antes disso, que também é isso, é uma palavra que mostra o quão feio nós somos por dentro. A pessoa mais politicamente correta, religiosamente correta desta terra, se pudéssemos virá-la do avesso, enxergar o que há dentro, ela não poderia ser
justificada pelos próprios méritos aos olhos de Deus. Não sei se os irmãos estão entendendo primeiro, o que Jesus está trazendo aqui. Ele mostra que não é apenas o ato, é a cobiça. É a cobiça. E esse nosso interior, naturalmente, é inclinado para as coisas erradas, inclusive para o adultério. Inclusive para, ou talvez principalmente para os pecados de ordem sexual. Vocês entenderam o ponto de Jesus aqui? Não é apenas o ato em si, é também o que se passa dentro do nosso coração, da nossa mente. É claro, irmãos, é claro que quando Jesus fala de você olhar para outra mulher, para outro homem e cobiçar, ele está falando daquele desejo que você fica carregando, aquilo que você fica imaginando, aquilo que você fica desejando. Tipo assim, você sabe que não pode, mas você fica como eu queria, e você fica naquela, até mesmo vislumbrando fantasias. E isso Jesus fala que já é o ato do adultério, ou no caso do solteiro, já é o ato da imoralidade sexual de forma geral. Bem, eu ainda vou ler, tá? Que eu tenho 2 versículos para ler ainda com vocês aí, que a gente parou em Mateus. Mas eu quero trazer aqui uma pergunta, irmãos, que já vai nos levar para as aplicações, já caminhando para o fim. E a última aplicação é a leitura dos versos que faltaram. O que fazer? Em primeiro lugar, irmãos, reconheça que você é um pecador e que dentro de você, por natureza, não tem nada de bom. A primeira coisa é você reconhecer isso. A primeira coisa é você se atentar para isso. Porque quando você se atenta para isso, que não há nada de bom dentro de você, quando você se atenta que por natureza você é inclinado para o mal, você já está caminhando para a confiança em outro para você ser salvo e não em si mesmo. Para você ser salvo, irmã, você tem que confiar totalmente em Jesus. Mas para você confiar totalmente em Jesus, você tem que abrir mão 100% de você. Enquanto você não desistir de você mesmo, você nunca vai confiar completamente em Jesus. Enquanto você ficar assim, eu sei, eu preciso confiar em Jesus, mas eu sei que também tem coisas boas em mim, então você fica meio dividido, um pouco de fé na sua justiça e um pouco de fé na justiça que é em Cristo, você não vai poder ser salvo. Então reconheça que você e eu somos, por natureza, um poço, mas não é um poço de água limpa que se tem nos lugares para tirar e beber. Não, é um poço de podridão, de imundície. É o ser humano por natureza. Em segundo lugar, eu quero dizer a você que nós, uma vez conscientes da nossa maldade, conscientes de que devemos confiar em Cristo, devemos buscar em oração a ajuda de Deus para viver em santidade. Porque viver em santidade não é normal para a gente, é algo diferente, porque a nossa natureza é o que é podre. A nossa natureza é inclinada para o mal. Então viver em santidade é algo estranho à nossa natureza. Então o que eu quero nessa segunda aplicação é orientar os irmãos a estar sempre orando. Senhor, me ajude a desejar o que é bom, a desejar o que é puro. Me ajude a andar em santidade. Você buscar em Deus é um dos meios de graça que Deus nos dá para nos santificarmos, a oração. Eu estou lendo, só para ilustrar, eu estou lendo o livro de 1 Reis. Eu estou lendo o Antigo Testamento,
junto com o Novo. Então eu estou lendo Lucas no Novo e agora eu estou em 1 Reis. E Salomão, quando ele está terminando de construir ali o templo, eu vou citar aqui, e eu queria até que você anotasse, se você conseguir anotar, para você conferir depois na sua casa. 1 Reis 8, 57 e 58. Só repetindo, eu vou ler aqui para vocês, mas eu queria que vocês lessem em casa depois. 1 Reis 8, 57 e 58. Quando ele está ali terminando de construir o templo, ele vai abençoar o povo. Olha as palavras que saem da boca de Salomão. Eu vou ler para vocês, depois vocês conferem. Ouçam só, irmãos. Aqui é Salomão falando com o povo de Israel depois que o templo está construído. Verso 57 de 1 Reis 8. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos deixe nem nos desampare. Então é Salomão orando junto com o povo. Que Deus seja comigo, como foi com meu pai Davi, como foi. Que ele não nos desampare. Aí olha o 58, para que ele incline o nosso coração para ele. Para que andemos em todos os seus caminhos e guardemos seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos que ordenou aos nossos pais. Vou ler o comecinho do 58 de novo. Para que ele incline o nosso coração para ele. O que eu acabei de ensinar aos irmãos? Que o nosso coração, por natureza, é inclinado para o mal. É inclinado para o homicídio, é inclinado para o adultério, é inclinado para a cobiça, naturalmente. O que Salomão fala aqui para Deus? Que o Senhor incline o nosso coração para o Senhor. Tá entendendo o ponto de Salomão aqui? Que o Senhor incline o meu coração para ti. Então essa oração, queridos, é importante que a gente faça. Senhor, o meu coração por natureza é inclinado para o adultério, por exemplo. Então eu peço ao Senhor que incline o meu coração para a fidelidade. Desculpe. O meu coração é inclinado para a mentira. Deus, o meu coração é inclinado para a mentira, mas eu peço que o Senhor incline o meu coração para a verdade. Vocês estão entendendo? O meu coração é inclinado para gastar tempo com coisas que não me acrescentam em nada. Senhor, inclina o meu coração para ler a Bíblia. Senhor, o meu coração, ele é inclinado para ficar reclamando, falando mal dos outros. Senhor, inclina o meu coração para a oração, para eu orar, para falar contigo. Não sei, irmão, dentro de mim o que eu estou falando está muito claro. Que quando eu li isso essa semana, eu comecei a fazer essa oração. Eu quero que os irmãos façam. Senhor, incline meu coração para o Senhor, porque meu coração é mau. Me ajude, os puritanos eles sempre oravam. Senhor, me ajude a ser santo por dentro. Me ajude a ter sentimentos santos, pensamentos santos. Me ajude a amar o que o Senhor ama e odiar o que o Senhor odeia. Me ajude a me agradar com o que o Senhor se agrada e a me entristecer com o que o Senhor se entristece. É uma oração, queridos, que nós devemos fazer. Senhor, me ajude a amá-lo, me ajude a ser fiel a Ti, me ajude a Te obedecer. Que o meu coração, Senhor, por mais que ele é inclinado por natureza para o mal, que meu coração seja inclinado ao Senhor. Amém. Essa é a segunda aplicação. A terceira, e aqui é especialmente para quem é casado, nós casados devemos cuidar do nosso casamento. Porque, gente, pensa, vamos pensar. Eu tenho alguns minutos aqui ainda. Olha que interessante. O nosso coração já é inclinado para o mal. O nosso coração já é inclinado para o adultério, por exemplo. Então já tem uma inclinação natural para o pecado. Eu vivo num mundo
aonde eu não preciso ir atrás de sexo fora do casamento. Tudo isso está estampado em todos os lugares, especialmente através da internet com a pornografia. Está tudo aí. Está tudo aí. Tá, tipo assim, já está virando até algo normal. Até em filmes. Até em filmes comuns, seriados que tem na Netflix, nos streaming, que qualquer um pode ver, é escancarado, em tudo. Você liga a televisão, tá tudo lá. Então vê, olha o perigo. Meu coração já é inclinado para o mal. As propostas de imoralidade sexual estão aí, borbulhando. Nós ainda temos o diabo, que é o tentador, que trabalha oferecendo a imoralidade sexual. Aí eu vou lá e não cuido do meu casamento. É a receita pronta para o adultério. É a receita pronta para a infidelidade. Então, o casamento, por ser sagrado, ele deve ser cuidado. De modo que, se eu estou com um problema no meu casamento, primeiro eu busco em Deus a ajuda, mas eu busco um aconselhamento, por exemplo, do pastor, junto com a esposa dele, para que eu não venha continuar com o meu casamento ruim, caminhando para um futuro adultério. Cuidar do casamento, dedicar tempo, passar tempo, ter conversa, ter diálogo. Para quê, irmãos? Para que eu venha evitar o adultério de todas as formas. E o solteiro, pastor? O solteiro cuide de si mesmo. O solteiro, eu estou falando desses temas, irmãos, porque a Bíblia está falando e a gente tem que se aprofundar no que a Bíblia ela traz para a gente. O ser humano por si só tem hormônios sexuais. Os hormônios dos solteiros estão, já viu a expressão a flor da pele? Está a flor da pele, está borbulhando. Então, como que o solteiro ele se cuida? Fazendo atividade física, por exemplo, tendo uma boa alimentação, tendo um hobby, fazendo coisas que ele gosta, não ficando com a mente vazia. Não ficando com a mente vazia. Bento, que foi um monge, daí que vem o São Bento, que tem na igreja romana, ele foi um homem muito sábio. E Bento, que vivia no mosteiro junto com os demais, ele escreveu um livrinho chamado A Regra. E o Bento, conhecido como São Bento, na igreja romana, e pode chamar de São Bento também, não tem problema nenhum. Nesse livrinho A Regra, tem uma parte que ele fala assim, o ócio é inimigo da alma. Portanto, os monges devem se dedicar à vida religiosa e ao trabalho. O que é ócio? É ficar com a mente vazia. Por que é inimigo da alma? E por que ele fala, o monge? Ele está falando ali com os monges. Deviam se dedicar à vida religiosa, oração, jejum, Bíblia, mas também ao trabalho. Para estar sempre ocupado e não ficar com a mente à toa. Na maioria das vezes, quando um solteiro se envolve com imoralidade sexual, é porque a cabeça dele está à toa. Entende? É porque ele não está cuidando. Então cuide-se, cuide do seu casamento. E aqui, eu vou entrar aqui num assunto desagradável, antes da gente ler lá o que falta e encerrar com a última aplicação. Aqui é a penúltima aplicação. É um assunto desagradável? É, mas é necessário.
Até porque eu não sei quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois, então precisa ser dito. Quando acontece o adultério, literalmente falando, o ato é consumado, o marido trai a esposa trai o marido, é necessário que haja arrependimento e confissão. Arrependimento, porque se ele é um cristão de verdade, o Espírito Santo vai conduzi-lo ao arrependimento, ele vai ver a besteira que fez, e vai correndo para Deus, e vai pedir perdão, e vai confessar o seu pecado. Só que por que eu falei que é um assunto desagradável para quem está nesta vida? Porque não basta confessar a Deus. É necessário confessar ao cônjuge. Porque, às vezes, eu já atendi casos assim. O cara trai a mulher, ou a mulher trai o marido. Fala para Deus. Já vi casos de fala para mim, para o desencargo de consciência. Mas eu pergunto, e a tua mulher já sabe? E teu marido já sabe? Não, pastor, e nem pode saber, porque se saber, vai mandar eu embora de casa, a gente vai se separar. Lembra das consequências? Por isso que eu disse lá no início sobre as consequências. Mas se eu confesso a Deus, mas não confesso a minha esposa, não confesso ao meu marido, eu não me arrependi de fato, de verdade. Porque não é justo com a minha mulher, não é justo com o meu marido cometer algo tão sério e viver uma mentira por anos e anos e anos e anos e anos. Percebe? É um assunto delicado, mas tem que ser dito. Porque as pessoas, às vezes, elas querem viver, não querem, sabe o quê? Arcar com as consequências dos seus atos. E aí a última aplicação em relação a esse pecado, em relação a esse mandamento, é ser radical. Vamos voltar lá para o texto que a gente encerra com esses dois versos que faltaram, o verso 29 e o verso 30 de Mateus 5. Mateus 5, 29 e 30. Jesus falou do adultério e da cobiça, né? Aí ele vai dizer no 29, se o teu olho direito te escandalizar ou te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o fora. Pois te é mais proveitoso que um dos teus membros pereça do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E, verso 30, se a tua mão direita te escandalizar ou te fizer tropeçar, que é a mesma coisa, corta e lança-a fora. Pois te é mais proveitoso que um dos teus membros pereça do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então, você vê, ele falou do adultério, ele falou da cobiça, aí ele vai dizer, então, o que você faz? Se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se tua mão te faz pecar, arranca e joga fora. Obviamente, Jesus não está falando de automutilação. Jesus não está falando de você cortar o membro do seu corpo. Até porque o que leva a pessoa ao pecado não é o olho, não é a mão, é o próprio coração. Que é daqui que nasce tudo isso. Mas o ponto de Jesus é, quando o assunto é pecado sexual, imoralidade sexual, para que eu não venha me envolver, ou para que eu não venha permanecer neste pecado, eu preciso ser radical. Esse cortar a mão, arrancar o olho, significa você ser radical, você tomar medidas drásticas. É você se afastar radicalmente de tudo e de todos que te conduzam ao pecado da imoralidade sexual. Compreende? Então, tudo e todos, lugares, contatos, páginas no Facebook, grupos no WhatsApp, pessoas no Instagram, no TikTok, no YouTube, no trabalho, na escola, na faculdade. Tudo
ou todos que me levam para este pecado, eu devo, cortar. Por favor, não é literalmente sair cortando os outros, não, vocês entendem, né? É cortar os laços, é cortar o contato. Não é uma coisa, nesse caso é 8 ou 80. Nesse caso, ou não tem como ficar brincando na beira do precipício achando que eu não vou cair. E quem brinca na beira do precipício, cedo ou tarde vai cair. Tá bom? Vamos ficar de pé então. Eu quero, depois do que foi dito, orar junto com os irmãos. Se você que acompanhou, está acompanhando, mesmo que de longe, não saia agora. Vamos orar também. Vamos conversar com Deus. Ainda que de forma breve, devido ao tempo, mas vamos falar com Deus por um momento.